Iniciar gravação. Beleza. Então vamos iniciar nossa segunda aula de métodos matemáticos, primeiro período de 2026. Vamos lá. Na aula passada nós falamos sobre aproximações lagrangianas, ou seja, para você calcular a derivada da função, você usa valores da função, né, nos pontos da malha, não é isso? E aí, com 3 pontos da malha, nós chegamos no máximo a uma aproximação de segunda ordem. Por exemplo, aquela aproximação centrada de segunda ordem, né? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre aproximações hermitianas. Aproximações hermitianas, que, para você calcular a derivada no ponto I, você usa, para calcular a derivada no ponto I, você usa os valores da função e das derivadas dos pontos vizinhos, ó. E aí, com isso, você consegue uma aproximação de ordem maior, de quarta ordem, como nós vamos deduzir aqui, tá? A única dificuldade é que nada vem de graça, né? Para você utilizar esse tipo de aproximação, você vai ter que inverter matriz, é um pouquinho mais complicado, tá? Em geral, quem trabalha com esse tipo de aproximação hermitiana é o pessoal que trabalha com DNS, Direct Numerical Simulation, né? Que é você resolver numericamente as equações Navier-Stokes para capturar diretamente a turbulência, entendeu? É, então, vamos lá. Então, veja que agora nós temos quantos coeficientes a determinar? Um, dois, três, quatro, cinco coeficientes. Então, na primeira coluna, eu vou colocar os termos aqui da minha aproximação. Legal? Na primeira linha, eu vou colocar a função e suas derivadas que aparecem na expansão em série de Taylor. E nas linhas seguintes, eu vou colocar os coeficientes das expansões de série de Taylor de todos os termos da minha aproximação. Tá legal? É, por exemplo, a expansão de... Essa aqui vocês não tinham visto, né? B-1, derrom U, derrom X no ponto I menos 1, em relação ao ponto I, veja que derrom U, derrom X é uma função, né? Então você pode expandir, né? Então, é, essa expansão em série de Taylor vai dar B menos 1 vezes derrom U, derrom X no ponto I. Não aparece a função, né? Aparece a derivada. Mais B menos 1 delta x vezes a primeira derivada da primeira derivada é a segunda derivada. Derrom 2u sobre derrom x2 no ponto I. E, aliás, aqui como é I menos 1, ele está à esquerda do ponto I, aqui vai ser menos delta x. Então, tem que corrigir isso aqui. Aqui não dá mais não. Aqui vai ser menos. Aqui vai ser menos mais B menos 1 delta x ao quadrado sobre 2, fatorial. Segunda derivada da primeira derivada vai dar a terceira derivada. Derrom 3u sobre derrom x3 no ponto I. E assim sucessivamente, tá? Quem que chegou aí? Como é que é? Lucas Moraes. Lucas Moraes Rocha. Deixa eu ver aqui. Atraso. E quem mais é o Gabriel, né? Gabriel Afonso. Não é isso? Gabriel Afonso Castro. Eu tinha dado falta. Ok. Beleza? Ou seja, aqui nesse espaço aqui, veja que a expansão em série de Taylor de B-1 du dx no ponto I-1 não aparece a função UI, U sub x i. Então aqui, ó,
Na coluna do subíndice I, eu vou colocar zero, entendeu? Coeficiente da primeira derivada vai ser b menos um, né? Vai ser b menos um, tá aqui, ó. B menos um. O coeficiente da segunda derivada vai ser igual a menos b menos um delta x. O coeficiente da terceira derivada vai ser mais b menos um delta x ao quadrado sobre 2 fatorial. E assim sucessivamente, tá bom? A expansão de du dx em relação ao ponto I é o próprio du dx, não é isso? Du dx é o próprio du dx. Então aqui eu vou colocar, não aparece o valor da função, aqui vai ser zero. Não aparece a primeira derivada com coeficiente 1 e não aparece a segunda derivada, vou botar zero, nem aparece a terceira derivada e assim por diante, tá? A expansão de B1 du dx i mais 1 é muito fácil. Basta você colocar aqui, ó, tirar esse menos daqui, ó, tirar esse menos daqui, tirar esse menos daqui. Aqui vai ser mais, tem que tirar esse menos daqui e aqui eu vou tirar esse menos daqui. Então, aqui vai ficar mais, né? Mais, beleza? Tá aí a expansão de BU e aqui vai ficar mais também, né? B1 de D-ROM X no ponto I mais 1, tá? Tá aqui. Então aparece a função? Não, não aparece, zero. Não aparece a função. Aparece a primeira derivada, aparece com o coeficiente B1. Aparece a segunda derivada, aparece com o coeficiente B1 mais delta X. Aparece a terceira derivada, aparece com coeficiente B1 delta X ao quadrado sobre 2. E assim sucessivamente. A expansão de A menos 1, I menos 1, final aula passada, tá? De A0, o I é o próprio, e o resto tudo zero, né? Porque a expansão de A menos 1, A0 de UI é o próprio A0 de UI, né? Então aqui vai ser A0 aqui e o resto tudo zero, né? E a expansão de A1, UI mais 1, que nós vimos na aula passada. Agora, como nós temos agora 5 coeficientes a determinar, nós podemos zerar a soma dos elementos das 5 primeiras colunas, entendeu? E aí, por isso que você vai obter um esquema de maior ordem do que a aproximação lagrangiana. Você vai obter uma aproximação de maior ordem que a aproximação lagrangiana. Igualando esse cara aqui a zero, igualando a zero, a soma, né? Igualando a soma desses caras aqui, tá? Igualando a zero, igualando a soma desses caras aqui, a zero, igualando a soma desses caras aqui, das 5 primeiras colunas, viu? Por isso que eu vou ter um erro, uma aproximação de ordem maior, tá? E aí o que sobrar vai ser o erro, né? Daqui para cá é erro. E o erro vai ser igual a quê? O erro vai ser igual a soma, vou até fazer azul aqui para diferenciar. Vamos lá, fazer um azulzinho aqui. A soma desses caras aqui vezes a quinta derivada, entendeu? Aí o pessoal esquece de multiplicar pela derivada na prova, entendeu? Falta de atenção, né? Falta de fazer exercício, né? Então, por isso que fazer exercício é importante. Então, se você não multiplicar a soma desses caras pela derivada, você vai tirar zero na questão, tá? Zero na questão não, zero no item, né? Mais a soma de todos esses caras aqui vezes a sexta derivada. Beleza? Vamos ver aqui os retardatários aqui. Vitor D'Andrea. E Loreta.
Bandeira. Atrasada ou falta? Não atrasada, tá bom. Botei atrasado aqui? Pro Vitor? Ah, botei presença. Merece um atraso, pô. Faz justo. Entenderam? Aí, zerando a soma dos elementos das cinco primeiras colunas, você vai cair no sisteminha fácil desse aqui de resolver, né? Sisteminha de cinco equações de cinco incógnitas, né? Obviamente que eu não vou pedir isso na prova, tá? No máximo 3 por 3, tá? E aí você vai obter a menos um igual a 3 sobre 4 ΔX, a zero igual a zero, a um igual a menos 3 quartos ΔX. Não é 3 quartos ΔX, não, é menos 3 sobre 4 ΔX. B1 igual a um quarto e B1 também, B menos um quarto, B1 igual a um quarto. E aí, substituindo esses caras aqui, 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 você vai chegar a isso aqui, tá? Então, se eu pedir, determine a aproximação, não é para determinar só os coeficientes. Você tem que pegar os coeficientes, substituir na aproximação e obter a aproximação. E o erro, vou botar aqui só o termo dominante, vai ser um sobre 120 ΔX a quarta, D1 5U, D1 x5 no ponto I e assim sucessivamente. Ou seja, uma aproximação de quarta ordem. Uma aproximação de quarta ordem. Então, com 3 pontos na malha computacional, nós conseguimos uma aproximação de quarta ordem. Tá? Então, o esquema hermitiano, a aproximação hermitiana, né? Com 3 pontos você consegue uma aproximação de quarta ordem. Na aula passada nós vimos a aproximação lagrangiana e nós vimos que com 3 pontos da malha computacional você consegue no máximo segunda ordem. Tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar a minha aproximação, que é essa aqui, e vou multiplicar por 4 e vou chegar a isso aqui. Tá? E vou chegar a isso aqui. Tá legal? Vou passar esse cara aqui para a direita. Obviamente que isso aqui é só uma forma de representar com o esquema de quarta ordem. Então, isso aí, ó, você esquece, tá? Eu vou passar esse cara aqui para a direita, e aí eu vou ficar com isso aqui. Viram? Agora, vou pegar minha malha, meu domínio, por exemplo, de 0 a 1, domínio contínuo, vou discretizar em pontos de espaçamento ΔX, espaçamento uniforme, e cada ponto eu vou dar um índice. Então, aqui temos o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, genericamente aqui o ponto I, à direita do ponto I, o ponto I mais um, à esquerda do ponto I, o ponto I menos um, até N menos um, N. Então, eu discretizei em N pontos. E vou substituir a minha aproximação nos pontos interiores da malha. São esses caras aqui, os pontos interiores, não na fronteira. Na fronteira você conhece a função e suas derivadas através de condições de contorno. Então, eu vou substituir somente nos pontos interiores. Então, quando I for igual a 1, o I for igual a 2, né, ponto interior, eu vou obter I igual a 2, vou obter, substituindo I igual a 2 aqui, 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 eu vou obter D-ROM U, D-ROM X no ponto I, mais 4 D-ROM U, D-ROM X no ponto 2, mais D-ROM U, D-ROM X no ponto 3 igual a 3 sobre ΔX, o 3 menos o 1. Beleza? Alguém não entendeu isso aí? Não, não, eu multipliquei por 4, não tem nada a ver com o ordem ΔX ao quadrado. Eu estou dizendo que esse ordem ΔX ao quadrado é uma forma de representar, dizer que o esquema é de quarta ordem. Ele está ali só para te lembrar que ele é de quarta ordem. Mas na verdade ele não está ali não. O lado direito é zero. A gente iguala a zero, tá? O, o fato de você igualar a zero é que causa o erro. Porque na verdade você deveria ter uma expansão infinita ali. Como você não vai representar essa expansão infinita, e o primeiro termo
dessa expansão infinita de quarta ordem, vai ser o erro que você vai cometer. Quarta ordem quando você zerar, tá? Agora eu passei para o lado direito por conveniência, tá? Passei para o lado direito por conveniência, tá bom? Só para escrever desse jeito ali. Agora no ponto 3 igual a 3 vai ficar substituindo aqui em cima, vai ficar d-rho x no ponto 2 mais 4 d-rho x no ponto 3 mais d-rho x no ponto 4 igual a 3 sobre delta x, o 4 menos o 2. Beleza? Trauma? Algum trauma aí? Algum trauma de infância? No ponto 4, i igual a 4. I igual a 4, d-rho x no ponto 3, mais 4 d-rho x no ponto 4, mais d-rho x no ponto 5, igual a 3 sobre delta x, o 5 menos o 3. Beleza? Agora vamos lá para o n menos 1, que seria a esquerda do... Aliás, n menos 2, né? N menos 2 seria um pontinho à esquerda do n menos 1. Então, i igual a n menos 2, substituindo lá em cima, vai dar d-rho x n menos 3, mais 4 d-rho x n menos 2, mais d-rho x n menos 1, igual a 3 sobre delta x, o n menos 1 menos o n menos 3, tá? E agora, i igual a n menos 1. I igual a n menos 1, substituindo aqui em cima, vai dar d-rho x, n menos 2, mais 4 d-rho x, n menos 1, mais d-rho x no ponto n, igual a 3 sobre delta x, o n menos o n menos 2. Tá? Agora eu vou escrever isso tudo na forma matricial. Tá legal? Vou escrever isso na forma matricial. Tá aí, ó. Então você tem aqui uma matriz vezes o vetor. Esse vetor aqui é o vetor du, vetor d-rom u, vetor d-rom x, tá? E aqui você tem o vetor u, tá certo? Então veja que do lado esquerdo você tem derivadas em relação a x, tá? E do lado direito você tem os valores da função. Então do lado esquerdo ficou uma matriz vezes o vetor derivada, igual a 3 sobre delta x vezes outra matriz, vezes o vetor u. E esse vetor aqui, que eu vou chamar de vetor b, eu vou jogar ali tudo que eu conheço, que é o valor da função e sua derivada na fronteira, no ponto 1 e no ponto 2. Veja aqui que você tem aqui, ó, menos 3 sobre delta x, o 1, menos d-rho x no ponto 1. Nas outras equações não aparece ninguém da fronteira, vai ser tudo zero. Na última equação aparece o pessoal da fronteira aqui, ó. 3 sobre delta x, o n, menos d-rho x no ponto n. Tá? Alguém tem trauma com matrizes aí? Você tem trauma com matrizes? Ih, rapaz, o negócio é sério. Pesadelo? Ó, se você pegar, multiplicar a primeira linha, fazendo o produto, a matriz, vezes o vetor, ou seja, pega a primeira linha, multiplica todos os elementos da primeira linha por todos os elementos do vetor. Você vai obter a primeira equação. Você vai obter o lado esquerdo da primeira equação, pelo menos. O lado esquerdo da primeira equação. Aliás, na verdade não. Sabe por quê? A primeira derivada no ponto 1 eu conheço, tá? Aí eu vou jogar para cá. Vou jogar e vou botar naquele vetor B, tá? E aí, do lado esquerdo, só vai aparecer isso aqui, ó. Então, se você pegar os elementos da primeira linha e multiplicar pelo vetor derivado, o que que você vai obter? 4 d-rom u2 d-rom x mais 1 d-rom u3 d-rom x, como o resto tudo é zero, é o que você vai obter isso aqui. Viu? E do lado direito, esse 1 aqui, ó, menos o 1, já está do lado esquerdo, né? Já está do lado direito. Então, naquela matriz B, vai sobrar menos 3 sobre delta x, o 1. E aí, na matriz, veja que eu botei o 3 sobre delta x em evidência aqui, ó.
Botei o 3 sobre ΔX em evidência, multiplicando os elementos da primeira linha por todos os elementos do vetor U, então vai ficar 0 vezes o 2, 0. O 1 vezes o 3. E o resto tudo zero. Então só vai sobrar aqui o 3 aqui, ó, multiplicado por 3 sobre ΔX. Enxergou? Tá? Então, em geral, o que você faz, ó, tentar tirar esse trauma de infância aí. Você coloca aqui, ó, por exemplo, derrom U, derrom X, no ponto 2. Derrom U, derrom X, no ponto 3, tá? E assim sucessivamente. Aí você vai na equação. Na primeira linha, vamos ver. Aparece a primeira derivada em relação a 2? Aparece. Um coeficiente 4. Aí você põe 4 aqui. Entendeu? Aparece a primeira derivada no ponto 3? Aparece. Um coeficiente 1. Aparece a primeira derivada no ponto 4? Não, não aparece. Então o resto tudo vai ser 0, 0, 0. Entendeu? Aí você vai para a segunda equação. Esse cara aqui você joga para a direita. Na segunda equação, aparece a primeira derivada no ponto 2? Aparece com coeficiente 1. Aparece a primeira derivada no ponto 3? Aparece um coeficiente 4. Vou botar o 4 aqui. Aparece a primeira derivada no ponto 4? Aparece um coeficiente 1. Eu vou botar aqui. Aparece a primeira derivada do ponto 5? Não. Então, de aí em diante vai ser tudo zero. Entendeu o que eu fiz? Tá legal? Então, escrevi na forma matricial. Cara, para você manipular isso algebricamente, você carregar esse matrizão aí é complicado, né? Imagina, né? Putz. Então, para facilitar, observe que essa matriz aqui, olha só, essa matriz aqui é quase tudo zero, com exceção da primeira, da diagonal principal, que é tudo 4. A diagonal superior vai ser igual a 1 e a diagonal inferior vai ser igual a 1. Entendeu? Então, só a diagonal principal, a superior e a inferior são diferentes de zero, tá? Então, para facilitar a minha vida, e eu chamo esse tipo de matriz, a gente chama de matriz de banda, tá? Só ela só tem aquela faixa que é diferente de zero, o resto tudo é zero. Então, a gente chama de matriz de banda. Então, a representação em forma de matriz de banda, a gente vai chamar de B de banda, diagonal inferior 1, diagonal principal 4 e diagonal inferior, desculpe, ao contrário, diagonal inferior 1, diagonal principal 4 e diagonal superior 1, vezes derrom U, derrom X, né? Igual a 3 sobre delta X, matriz de banda, o diagonal inferior menos 1, diagonal principal 0, diagonal superior 1, vezes o vetor U, mais o vetor B. É mais fácil trabalhar com isso aí do que trabalhar com aquele. Tá legal? Então tá aqui, ó. Aqui. E a representação daquele sistema matricial na forma de matriz de banda, tá? E aqui você tem o vetor U, que tem componente o 2, o 3, o 4 até o n menos 1. É o meu? E o vetor B, que é o vetor de condição de contorno, tá? Aqui você tem condição de contorno no ponto 1 e aqui você tem condição de contorno no ponto N, tá? Agora, por conveniência, eu vou dividir isso tudo aqui por 6, tá? Dos dois lados, lado esquerdo e lado direito. Então vai ficar um sexto vezes a matriz de banda 1, 4, 1, vezes o vetor, vezes o vetor derrom x igual a 1 sobre 2 delta x, vezes a matriz de banda menos 1, 0, 1, vezes o vetor u, mais um sexto de b, tá? Agora, observe bem. Se eu tirar essa matriz aqui, se eu arrancar essa matriz aqui, o que que sobra? Hã?
Sobre 6? Seis? Não, eu estou tirando um terço também. Por exemplo, o que que sobra que eu estou perguntando é isso tudo aqui. O que que é isso aqui? É a aproximação de segunda ordem centrada que nós vimos na aula passada, tá? Ou seja, aquela aproximação d ρ u, d ρ x no ponto i, igual a ui mais um menos ui menos um dividido por 2 delta x. Lembra disso? Se você aplicar isso no nosso domínio, que vai de 0 a 1, nos pontos interiores da malha, você vai obter um sistema que, escrevendo na forma de matriz de banda, você vai obter isso aí. É uma aproximação de segunda ordem. É, é essa aproximação aqui, aproximação centrada de segunda ordem. Segunda ordem. Ou seja, ordem delta x ao quadrado, tá? Ordem delta x ao quadrado. Então, aquela matriz ali, o que que ela faz? Ela aumenta a ordem da aproximação, entendeu? Se você colocar ela, você tem uma aproximação de quarta ordem. Se você tirar, você tem uma aproximação de segunda ordem. Por isso que essa matriz de banda a gente chama de correção de Padé. Correção de Padé, tá? Porque ela corrige, né? Ela aumenta a ordem da aproximação. Você tem uma aproximação de segunda ordem, se você multiplicar ali, você tem uma aproximação de quarta ordem, tá? Então, como eu falei para vocês, é o pessoal, só o pessoal que trabalha com simulação direta da turbulência, através da solução Navier-Stokes, utiliza esse tipo de aproximação, tá? E aí, para você obter a derivada, você vai ter que inverter essa matriz e multiplicar pelo lado direito, tá? Então tem essa mão de obra aqui, tá? Tem essa mão de obra aí. Você vai ter que inverter b menos um, multiplicar tudo, né? Para obter aquilo ali. Mas quem trabalha com isso, como eu falei para você, é o pessoal que simula diretamente a turbulência através da solução numérica da equação Navier-Stokes. O que que acontece? A turbulência, isso aqui ninguém. O pessoal tem ideia do que é a turbulência, né? Escoamento turbulento e tal. O que que acontece? A turbulência, você tem múltiplas escalas. O que caracteriza a turbulência são múltiplas escalas de comprimento, de frequência, né? De comprimento. Você tem múltiplas escalas de comprimento e frequência. Você tem estruturas de dimensões diferentes, que vai desde da ordem da espessura do escoamento, por exemplo, uma camada limite, seria a espessura da camada limite, até uma pequena escala, que a gente chama de microescala de Kolmogorov, tá? Tem uma escala inferior, tem uma escala superior. Essa escala inferior, ela é determinada pela viscosidade molecular. Por quê? Porque nas pequenas escalas, o gradiente de velocidade associado a essas altas frequências é tão grande que a viscosidade molecular é capaz de dissipar a turbulência das pequenas escalas, tá? Só que essas pequenas escalas você tem que capturar. Você tem que capturar. Se você não capturar, só capturar as grandes escalas, você não está representando essa transferência de energia. Porque as grandes escalas pegam a energia do escoamento médio e transmite para as pequenas escalas através do que a gente chama de cascateamento de frequência. Tá? Então, existe essa transferência. Então, as grandes estruturas pegam a energia do escoamento médio, essa energia é transferida para as pequenas escalas, e lá na microescala de Kolmogorov, essa energia é dissipada. Entendeu? Então, você tem que representar. Se você quer resolver turbulência, você tem que capturar isso. Infelizmente, para alto número de reinos, né, essa microescala de Kolmogorov ela é muito pequenininha. E aí você tem que gerar uma malha computacional muito refinada, tornando impossível, com os recursos computacionais atuais, você resolver numericamente e capturar turbulência. Turbulência é problema sério, tá? Eu acho que esse computador quântico vai resolver esse problema, né? A gente finalmente vai conseguir simular a turbulência. Mas com os recursos atuais, essa porcaria de computador aqui, você não consegue, né? Nem um cluster você consegue.
especialmente para alto número de rendas. O que que o pessoal faz? Para baixo número de rendas. Por exemplo, reinos 500, escoamento ao redor de um cilindro, você tem uma esteira turbilionar turbulenta para baixo número de rendas, 500. E aí a microescala de Kolmogorov não é tão pequena, você consegue gerar uma malha que consegue resolver. E aí, quando você usa uma aproximação de quarta ordem, você consegue relaxar essa necessidade de você ter que refinar muito a malha, entendeu? Você não precisa refinar tanto a malha como, como, é, como quando você usa uma aproximação de segunda ordem. Se você usar uma aproximação de segunda ordem, você vai ter que refinar muita malha para capturar as pequenas escalas. Usando uma aproximação de quarta ordem, relaxa essa necessidade, você não precisa usar uma malha tão grossa. Isso eu vou mostrar mais adiante para vocês, tá? Graficamente dá para perceber isso aí. Enfim, então, para o pessoal que trabalha com DNS, né, vale a pena inverter, acho que vale a pena. Quer dizer, o pessoal usa isso, né? Ou seja, você tem o código vai ficar um pouquinho mais lento porque você vai inverter a matriz, mas ao mesmo tempo ele vai ficar mais rápido porque você não vai precisar refinar tanta malha, tá? Então você tem um equilíbrio ali. Deve valer a pena, porque o pessoal que trabalha com DNS usa aproximação hermetiana, entendeu? Então vale a pena. O tempo que você perde invertendo a matriz, mas você ganha um aparelhamento refinado. Tá? Então, deve valer. Eu nunca trabalhei com isso, nunca fiz simulação direta, tá? Mas se o pessoal faz é porque vale a pena, né? Agora, mudando a página, vamos agora para outro assunto. Esquemas centrados em esquemas Apoind. Esquema Apoind é um esquema numérico que respeita o sentido de propagação das informações de escoamento e as derivadas espaciais são aproximadas usando diferenças one-sided. Aí, isso, em geral, isso se refere à equação da convecção, a primeira derivada lá da equação da convecção. Quer ver? Lembra da equação da convecção? Alguém não se lembra da equação da convecção? Linear, né? Essa aqui é a equação da convecção. É essa derivada aqui que a gente está falando, derivada espacial. Então, se você tem uma onda se propagando no sentido positivo do eixo x, ou seja, alfa maior do que zero, alfa é a velocidade da onda, tá? Então, se alfa é maior do que zero, a onda está se propagando no sentido positivo. Se você vai calcular a derivada espacial no ponto i, você só pode usar os pontos anteriores. Você só pode usar o ponto i menos um e o ponto i menos 2. Você não pode usar o ponto i mais um, porque você está pegando o que vai acontecer no ponto i é a passagem da onda, entendeu? Você não pode pegar um ponto à direita. Você está pegando informação para calcular i, a propriedade do ponto i, informação que realmente não contribui. Então você só pode usar o ponto i e o ponto i menos um. Então você tem que usar aproximações backward, no caso aqui, né? Aproximação de one-sided, tá? Não deve usar o esquema centrado. Então o esquema centrado está errado, tá? Então o esquema point é o corretamente, politicamente correto, né? Fisicamente correto, melhor dizendo. E esquema centrado, você chega lá e usa, né? Usa o esquema centrado, né? Ele não respeita a direção de propagação de informação, que ele vai para calcular a derivada no ponto i, ele vai usar o i mais um e menos um, entendeu? E provavelmente, com certeza, você vai ter problema de estabilidade, tá? Que você não está respeitando a física do problema, você vai ter problema de instabilidade ali, tá? Mas dá para resolver esse problema. Dá para resolver esse problema. Às vezes vale a pena utilizar um esquema centrado, por exemplo, para resolver Navier-Stokes. Vale a pena utilizar Navier-Stokes. Você consegue estabilizar. Eu vou mostrar como e por quê, tá? Porque o esquema Puig para Navier-Stokes ele é duas vezes mais lento do que o esquema centrado. Então, imagina que você está fazendo uma simulação tridimensional. Com o esquema centrado você demora uma semana, né? Com o esquema Fluid você vai demorar duas, ou seja, você perde 2 semanas. Então, às vezes, perde uma semana. Então, às vezes, vale a pena você trabalhar com o esquema centrado e tentar estabilizar ele, e eu vou mostrar como é que você pode fazer isso. Outra coisa, problema mal posto.
Então está aqui a equação da convecção, alfa maior do que zero, você tem um monte disso propagando para a direita. Condição de contorno, você só pode especificar a condição de contorno em x igual a zero, tá? Você não pode especificar a condição de contorno em x igual a 1, porque o que vai determinar o valor da função no ponto x igual a 1 é a passagem da onda. Você não pode chegar lá e dizer u igual a não sei quanto. Não pode, pô. Que o valor da função nesse ponto vai ser determinado pela passagem da onda, entendeu? Então, é um problema mal posto se você impuser a condição de contorno de x igual a 1. Você só pode impor a condição de contorno de x igual a zero, tá? Então, tome cuidado. Ok. Então, por exemplo, se você quer calcular a derivada no ponto i, você só pode utilizar o ponto i menos 1 e o ponto i menos 2, tá? Para facilitar o algebrismo, eu vou usar uma aproximação de primeira ordem, uma aproximação backward de primeira ordem, lembra? Vou usar uma aproximação backward de primeira ordem, ó. UI menos 1 dividido por ΔX. Para aproximar a derivada da equação da convecção, que é d-ROM U, d-ROM x mais alfa, d-ROM U, d-ROM x igual a zero. Aqui é d-ROM U, d-ROM t, né? D-ROM U, d-ROM t, tá? Então, vou aproximar essa derivada, rigorosamente falando, né? Para você respeitar a física do problema, você tem que usar uma aproximação backward, tá? Então, utilizei aqui, aproximei, primeira derivada com aproximação backward, que é isso aqui, tá legal? Beleza? E aí veja que você consegue resolver isso aqui para o ponto x igual a 1. Você pode aplicar esse esquema numérico aqui para calcular a propriedade no ponto x igual a 1. Por quê? Porque ele só vai usar o valor da função em x igual a 1 e o valor da função à esquerda do ponto x igual a 1. Entendeu? Então você consegue aplicar o solver no ponto x igual a 1. Tá? E a propriedade no ponto 0, x igual a 0, você especifica, condição de contorno. Agora, fazendo uma manipulação algébrica, fazendo uma manipulação algébrica, você consegue chegar a isso aqui, ó. Fazendo uma manipulação algébrica, você consegue chegar a isso aí, tá? É a mesma coisa, é a mesma equação, só que manipulada. E aí, o que que essa equação de baixo ali está falando? Ela está falando que o esquema Puig é equivalente ao esquema centrado com a adição de um termo de espaço artificial que aparece lá direito. Veja que isso aqui que aparece lá direito é uma segunda derivada, né? E a segunda derivada a gente sabe que ela tem efeito benéfico de estabilização, tá? Então, o esquema Puig, ele já tem dissipação artificial, entendeu? Então, o esquema, guarde isso, para o resto da sua vida, o esquema Puig é equivalente ao esquema centrado com a adição implícita. Implícita por quê? Porque não foi você que adicionou, tá? Porque ela já está lá, de dissipação artificial, uma segunda derivada. E isso, obviamente, essa segunda derivada tem um efeito benéfico de estabilizar, tá? Já o esquema centrado, ele não tem esse termo de dissipação artificial. Então, você vê que o fato de você respeitar a física do problema faz aparecer uma dissipação que vai estabilizar, tem um efeito estabilizador. Se você não respeitar a física do problema e utilizar um esquema centrado, você não vai ter dissipação artificial, né? Você não respeitou a física do problema, e isso se traduziu matematicamente com o fato de você não ter dissipação artificial. Provavelmente o teu código vai ser estável. Fala. Manipulação algébrica. Por que que eu fiz isso? Para mostrar para você. Manipulação algébrica, eu fiz isso para mostrar para você. Eu fiz isso por conveniência. Para quê? Para mostrar para você que o esquema Puig é equivalente ao esquema centrado. Observe que isso aqui é uma aproximação centrada com a adição implícita no termo de dissipação. É por isso que eu fiz a manipulação, para você ver. Entendeu? Mas quando você vai resolver isso no computador, você usa essa equação.
Você usa essa equação aqui, ó. Você usa essa equação aqui, essa aqui. Você usa essa aqui, entendeu? Mas você já sabe que lá dentro você tem o termo de dissipação, que vai ter efeito benéfico de estabilizar o esquema, tá? Então, aproximação centrada de segunda ordem, na última equação, a aproximação centrada de segunda ordem, tá? Você faltou a aula passada, não, né? Faltou? Não? Seria a centrada, seria a aproximação centrada, tá? A- Isso, você pode estabilizar adicionando explicitamente, porque é você que vai adicionar, um termo de dissipação artificial, tá? Essa é a sacada, entendeu? Que você, utilizando o esquema centrado, você obrigatoriamente você tem que adicionar um termo de dissipação artificial para você conseguir estabilizar. E aí, no caso dessa equação aqui, é equivalente centrado, equivalente em termos de tempo de computação, o centrado e o apoíndio equivalente. Mas na via Stokes, o esquema apoíndio é duas vezes mais lento do que o centrado. Então, às vezes vale a pena você trabalhar com o centrado e adicionar explicitamente o termo de dissipação artificial. Tá? Agora, se a onda estiver indo para a esquerda, se a onda estiver indo para a esquerda, a onda agora está indo nesse sentido, alfa menor do que zero. Se você quer calcular a derivada no ponto i, você tem que usar o ponto i mais um e o ponto i mais 2. E aí você pode estabelecer a condição de contorno em x igual a 1, você impõe, e não pode impor em x igual a zero. O que vai determinar a propriedade de x igual a zero é a passagem da onda. Tá? E aí, fazendo novamente, aí como é que vai ficar o esquema? O esquema vai ficar derrom U, o esquema apoio de primeira ordem, derrom T, mais alfa U I mais um menos o I dividido por delta X igual a zero. Tá? Você tem que usar uma forward para pegar o cara da direita, entendeu? Após uma singela manipulação algébrica, você chega a isso aqui. Tá? Ou seja, também é equivalente ao esquema centrado com termo de dissipação artificial. Só que o sinal ali é negativo, né? Mas o alfa é negativo. Então, menos com menos dá mais, você tem o termo de dissipação positivo. Ou seja, você realmente está dissipando energia. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Tá? Se você, se o alfa for positivo, se o alfa for positivo e você usar uma aproximação forward, você vai ter o termo de dissipação negativo. Entendeu? Se esse caso aqui de trás você tivesse, em vez de utilizar uma aproximação backward, você tivesse utilizado uma aproximação forward, o teu termo de dissipação ia ser negativo e teu código ia explodir. Tá? Então, cuidado. Se o alfa é positivo, você tem que usar backward. Se o alfa é negativo, você tem que usar forward. Tá? Se você inverter a ordem aí, você vai ter dissipação negativa e teu código vai para o espaço. Então, você pode, tá? Tudo bem, você pode usar um esquema centrado. O esquema centrado não vai ter dissipação artificial, tá? Mas você pode chegar aqui e adicionar um termo de dissipação artificial, tá? Em geral, a gente adiciona um termo de quarta derivada, tá? Porque nós veremos mais adiante que as quartas derivadas são mais eficientes para matar as altas frequências, tá? Ela mata as altas frequências. Por quê? Mesmo se o escoamento é laminar, tá? Você vai ter várias frequências lá no teu escoamento. Você vai ter cascateamento de frequência, tá? Você vai ter um espectro de energia. E provavelmente tua malha computacional não vai conseguir resolver as altas frequências. A quarta derivada, ela é mais eficiente para matar as altas frequências do que a segunda derivada. Eu vou mostrar isso depois para vocês. E outra coisa, a quarta derivada não vai competir com o termo difusivo, que é a segunda derivada, entendeu? O termo difusivo das equações da Navier-Stokes. Tá? Então, em geral, a gente adiciona a quarta derivada. Aqui eu fiz uma aproximação backward de primeira ordem só para exemplificar, para facilitar o entendimento. Mas, em geral, você deve trabalhar com uma backward de segunda ordem. Bom,
Vamos agora ao conceito de equação modificada. Virando a página lá, conceito de equação modificada. Para estudar esse conceito, vamos utilizar essa aproximação aqui. Uma aproximação é uma aproximação que depende do parâmetro beta, tá vendo? Parâmetros, depende desse parâmetro beta. Se beta é igual a zero, você tem um esquema centrado. Centrado de segunda ordem. Se beta é igual a menos um, você tem uma aproximação forward de primeira ordem. E se o beta é igual a um, você tem uma aproximação backward também de primeira ordem. Ou seja, se o beta é igual a zero, o que que você vai ter? O delta x, o i, vai ser igual a o i mais um menos o i menos um dividido por 2 delta x. Tá? Se beta igual a menos um, você tem uma aproximação forward, então delta x, aqui no caso, seria igual a ui mais um menos ui dividido por delta x. E se o beta é igual a um, o delta x aplicado a ui vai ser igual a ui menos um dividido por delta x. Tá legal? Então, dependendo do valor de beta, você vai ter uma dessas aproximações aí. Agora, eu vou substituir essa aproximação na equação da convecção, tá? Então, vou escrever de novo a equação da convecção, né? O pessoal que ainda não deu estalo ainda, né? Derrou x. Tá aqui a equação da convecção. Vou utilizar essa aproximação em função do parâmetro beta para aproximar essa derivada espacial. Tá legal? E aí você vai chegar a isso aqui, ó. Tá? Você vai chegar a isso aí. Agora, eu vou fazer expansão de série de Taylor desse cara aqui. Tá aqui a expansão dele, série de Taylor, tá? E vou expandir em série de Taylor esse cara aqui. Tá aqui a expansão. Viram? Agora eu vou pegar essas duas expansões, vou substituir lá na equação, tá? Vou substituir. Substituindo, substituindo essa expansão aqui, substituindo aqui, e essa expansão de baixo, substituindo aqui, eu vou chegar a isso aqui, ó. Essa equação está falando para você, tá? Ela está falando o seguinte: quando você aproxima a derivada espacial da equação da convecção, você não está mais resolvendo a equação da convecção, você está resolvendo essa equação toda aí, tá? Você modifica a equação, tá certo? Obviamente que tudo que está à direita é erro, né? É erro. Mas veja que agora você não somente tem primeira derivada, mas você vai ter também segunda derivada, você vai ter terceira derivada, você vai ter quarta derivada, entendeu? É o erro que você está jogando lá quando você aproxima, né? Agora, quando beta é igual a zero, você tem um esquema centrado. O que que acontece com o erro? O que que vai acontecer com o erro? Quando beta é igual a zero? Você só. Não, aqui vai ser zero, né? Aqui vai ser zero e aqui vai ser zero. Só vai sobrar derivadas ímpares, tá? Então, o esquema centrado não tem derivadas pares no erro. É outra forma de você enxergar
o que eu tinha falado para você anteriormente, tá? Não tem derivadas pares, tá? E você sabe que derivada par tem efeito estabilizador, né? Então, esquema centrado, não respeita a física, não tem derivada par no erro. Mas se você usa o esquema upwind, uma aproximação forward ou backward, por exemplo, se o alfa é positivo, você tem que utilizar a aproximação backward ou forward. Backward. Então, alfa positivo, aproximação backward, beta igual a 1. Então, você vai ter derivada par, um coeficiente positivo. Você vai ter derivada par, coeficiente positivo. Você vai ter um efeito de dissipação, tá? Agora, por um acaso, se o alfa for negativo, para você ter dissipação positiva, o beta tem que ser negativo, tá? Então você tem que usar uma aproximação forward, né? Forward. Você tem que usar uma aproximação forward para que alfa vezes beta seja positivo. Agora, se o alfa for positivo e você, em vez de utilizar a aproximação backward, você utilizar a aproximação forward, beta menos um vezes o alfa vai dar negativo, você vai ter dissipação negativa, o teu código vai divergir. Entendeu? Então veja a influência da derivada par, né? Veja a influência, tem um efeito estabilizador. Se você errar, você não vai ter uma dissipação, você vai estar jogando energia no seu sistema, ele vai explodir, tá? Não vai estabilizar. E se você usar um esquema centrado, não vai ter derivada par, provavelmente você vai ter problema de estabilidade também, tá? Deixa eu ver. Ok, olha só. Pessoal, tenta fazer esse exercício. Eu vou passar agora para a parte de projeto, tá? Vou mostrar para vocês como plotar as séries temporais, tá bom? E o que fazer com cada série temporal. Então, esse exercício fica para casa, tá? Utilizando as definições lá do operador delta xx, delta maiúsculo x e nabla x, tenta fazer isso aí, tá? A solução está na transparência, tá bom? Mas depois eu vou discutir. Acho que na aula passada eu não mostrei a solução, né? Nem nessa aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Mas tentem fazer, tá? Tentem fazer o exercício. Que eu quero resolver aqui o problema do projeto, tá? Então, para você plotar as séries temporais, você vai usar os arquivos série um, série 2, série 3, tá? Todo mundo conseguiu rodar o programa para a primeira velocidade? Você viu o quê? Parou? Divergiu? Não. De alguém mais divergiu aí? Não. Quanto a... Não, não tem como, cara. Tem Faltou luz na tua casa, alguma coisa. Teu computador deu piti aí. Alguém teve problema aí? Vocês não estão rodando não, pessoal? Só conseguiu o quê? Mas você não precisa baixar o TechPlot para rodar o programa. Tá rodando? Isso que eu estou perguntando para você, meu Deus do céu. Passou de 100 mil? Alguém mais rodou e passou de 100 mil? Passou de 100 mil? Você rodou? Passou de 100 mil? É, o número de interações. Hã? Foi até o final. Pois é, passou de 100 mil. Caramba, vocês não entendem o que eu falo? Cara, algum problema aí. Tudo bem. Dá uma olhada lá no, naquela
naquele arquivo resíduo, plota ele no TecPlot, tá? Que acho estranho. Não, plota o resíduo para você matar isso, tá? Eu vou te mostrar aqui, quando você plota o resíduo, ó, o resíduo é só para você ver se divergiu, se convergiu. Aqui, ó. Eu vou até mudar a escala aqui, tem que mudar a escala aqui. Essa escala aqui tem que mudar, senão tu não enxerga nada, tá? Tem que mudar a escala aqui, botar a escala logarítmica, tá? Range log scale, tá? Aqui, ó. Ele fica oscilando. Ele não vai para zero porque é não permanente. Então ele vai ficar oscilando em torno de um certo valor. No teu caso, se subiu é porque divergiu. Aí você tem razão. Mas duvido que isso tenha acontecido. Mas se ele ficou assim, ou você não conseguir carregar, se você não conseguir carregar, porque ele parou por conta própria, não divergiu, entendeu? Então tenta carregar lá. Pessoal, olha só. Eu vou carregar aqui o série um, série 2, série 3. Vou carregar primeiro o série um, tá? Carregue primeiro o série um. Vamos por partes. Já dizia Elisa Matsumoto, né? Vocês conhecem Elisa Matsumoto? Você não precisa falar Jack Stripador, porque nós temos o nosso aqui, a nossa representante aqui. Ih, rapaz, eu vou ser processado, hein? Será? Ela que não escute isso aqui, cara. Ah, sim, eu já ia pulando a etapa aqui. Você vem aqui, ó, vou até apagar aqui. Você vem aqui, ó. Veja que inicialmente você tem o transiente, tá? E aí depois ele estabiliza. Pela metade ali já estabiliza. Então o transiente você tem que jogar fora na sua análise, tá? Então você joga fora. Vem aqui plot, value blanking. Aí você habilita aqui, include value blanking. Habilita aqui activate e coloca aqui 50, que ele vai cortar dos 50 para trás, né? De 0 a 50 ele vai cortar, viu? Aí você dá um view fit. Tá aí, tá legal? Isso aí, obviamente, é o deslocamento do cilindro. Agora, vamos carregar o série 2. Load. Será que ele já está lá? Não. É, na verdade, eu tenho série 2 aqui, tá aqui. Vamos carregar o série 2. Open. Backplot, loader. Não. Append data to active frame. Ele vai adicionar, tá? Ele vai adicionar o série 2 para esse gráfico aqui. Última opção. E aí, não aparece nada, tá? Então, para aparecer, não sei por quê, né? Mas você vem aqui, Mapping Style, Mapping Style. Aí você vem aqui, ó, Create Map. Aí você põe aqui, é TY em função de T, zona 2. Ele criou uma nova zona, zona 2, tá? E aí você dá OK e vai aparecer ali. Eu vou até mudar de cor, porque ele botou, vou botar aqui pretinho aqui, pretinho. Isso. Viu? Aí você já pode botar legenda. Vou botar a legenda. Plot, line legend, line legend. Show line legend. Ele já mostrou aqui, tá? É, aí a gente pode fazer o seguinte, chegar ali para cá, tá? Aí você tem que vir no Map Style de novo. Aí você, no lugar aqui, ó, aqui você pode botar cilindro um, cilindro um, tá? E lá embaixo você coloca aqui cilindro
Eu botei com Y, putz, grilo. Isso é o que dá você ficar lendo o paper em inglês. Viram? E aí você pode também engrossar um pouquinho essa linha. Eu acho que ela tá meio fina, né? Line thickness. Bota aqui 0,4, vai. Faz ela bem grossinha. 0,4. Olha que bonito, ó. Viu? O cilindro um é o de trás, né? O cilindro 2 fica no meio, né? É. Então vamos ver agora, vamos carregar o série 3. File, load, série 3. Está aqui o série 3. Open. TechPlot Data Loader. Append data to active frame. Aí você vem aqui, Mapping Style, gera uma nova zona, Create Zone Map. Vem aqui, ó, zona 3. Ok. Ele gerou aqui do cilindro da frente. Veja que o do cilindro da frente é bem pequenininho, né? E os cilindros de trás estão vibrando com maior amplitude, tá? Por quê? Porque o cilindro de trás está sendo excitado pela esteira turbilionada do cilindro da frente, tá? Amplificando a oscilação. Essa é a grande sacada aí do Bernitza, professor Bernitza, da Universidade de Michigan, tá? Ele é o pioneiro desse estudo aí, porque VIV sempre foi uma coisa não desejada, né? Principalmente, por exemplo, riser, estruturas cilíndricas, né? O pessoal queria sempre minimizar. E ele pensou assim, porra, vou aproveitar isso para gerar energia, tá? E aí ele botou os cilindros em tandem assim, e ele viu, com um cilindro você tinha uma eficiência muito pequena, quando ele botou em tandem, ele percebeu que o conjunto gerava muito mais. Muito mais do que se você botasse três cilindros separados. Se você botar os três cilindros em tandem, você tem muito mais, o sistema se torna muito mais eficiente do que três cilindros isolados, entendeu? Justamente por causa da interação da esteira turbilionar do cilindro da frente excitando o cilindro de trás, tá? Aí você vem aqui embaixo, muda aqui para cilindro 3, né? Cilindro 3. E vamos engrossar um pouquinho essa linha aqui. Ah, vamos mudar a cor, pô. Botou vermelho de novo? Vou botar azul aqui, ó. Botar um azul aqui e vamos engrossar essa linha aqui, ó. Ó, que legal, né? Agora, aí essa aqui é a contribuição, minha contribuição para o estudo do professor Bernitza, tá? A minha contribuição é o seguinte, deixa eu diminuir esse negócio aqui. Naquela conexão entre os cilindros, conexão elástica, o Bernitza não fez isso, entendeu? Eram cilindros apoiados um atrás do outro, tá? Aí eu saquei, eu falei o seguinte, porra, se conectar os cilindros elasticamente, né? Além da interação hidrodinâmica, eu vou ter uma interação mecânica, né? Será que melhora isso? Essa aí foi o trabalho do meu aluno de mestrado, né? E nós provamos que é mais eficiente. Então, isso que vocês estão rodando aqui é mais eficiente do que o Bernitza faz, tá? Essa é a contribuição, minha contribuição aí para a ciência. E tem um paper aí que eu estou tentando publicar, né? Mas eu deixei para o meu aluno fazer a revisão. Eu recebi a resposta da revista em dezembro. Chegou agora em fevereiro, o cara não fez nada. Ah, professor, não tem tempo, não sei o quê. Eu sou mais, a minha vida é muito, mil vezes mais enrolada do que a vida dele. Aí eu tô agora, tô revisando o paper agora para ver se a gente consegue publicar esse negócio. Hã? É, eu não tenho, ele laboratório, eu sou Joe.
Laboratório Sodio. Isso aqui é meu laboratório. É um laboratório bem mais barato, né? Bem mais barato. E aí, pessoal, você pode salvar isso aqui, né? O que que você tem que fazer? Exportar, né? File, export, pode ser PNG, e aí você joga aqui, ó, é, deslocamento, né? Deslocamento, beleza? Aí você vai gerar a figurinha para você anexar lá ao seu relatório, né? Onde está a figurinha, deslocamento, está aqui, ó, beleza? Então você vai fazer isso para o máximo CP. Não precisa fazer para todas as velocidades, não. Só para a velocidade reduzida correspondente ao máximo CP, tá? Ok. Agora, cadê? Ele se esconde aqui, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos fazer o quê? A potência. Potência? É, deslocamento, potência. Eu peço CLCD? Peço, né? Vamos usar potência? Porque CLCD é parecido com isso aqui. Vamos usar potência. Para fazer a potência, você vê aqui Map Style. Tá vendo aqui, ó? Você desabilita esse cara aqui, ó. Desabilita esse cara e habilita o P, que é a potência, tá? E aqui embaixo, eu acho que você vai ter que criar de novo. Você vai ter que criar de novo o Map Style. Só que agora, em vez de Y aqui, ó, você vai botar P de potência. E aqui você vai botar a zona 2, que é o cilindro 2, né? Aí ele vai gerar lá. Gerou verdinho. Verdinho. Vamos engrossar mais essa linha, senão a gente não vê nada. Aí a gente pode botar aqui de novo cilindro 2. E obviamente vamos desabilitar esses caras aqui, né? É aqui, show lines, map, né? Show map. Não, acho que esse aqui, né? Que desabilita, né? Esse aqui e esse aqui, tá? O lá de cima é verde também, pô, que falta de criatividade, né? Tá vermelho aqui, pô. E aumentar 0,4, tá aqui. Então tá aqui a série temporal da potência do primeiro cilindro. Vamos chamar aqui de cilindro 1, né? Cilindro 1. É... Por que que não desapareceu isso aqui? Ah, não, cilindro 2. Tem que desabilitar isso aqui? Eu não desabilitei, não? Ué, por que que não... Ah, agora sim. Agora desapareceu. Tá. Então, cilindro 1, cilindro 2. Só para desabilitar, para não aparecer aqui no, na legenda, tá? Agora eu vou fazer o cilindro 3. Create Map. Aqui no lugar do Y. Aqui você põe potência. E aqui você vai botar a zona 3. O TechPlot podia ser um pouquinho mais inteligente, né? Mas tudo bem. Aí ele botou um azulzinho, beleza. Podemos engrossar um pouquinho essa linha. E aqui a gente vai chamar de cilindro 3, tá? E aí você pode dar um view fit aqui, ó. Tá aí, ó. Eu não engrossei essa linha aqui, não. Não engrossei a última linha aqui, não. 0,4. Tá? Beleza? Então, novamente, ó, quem está gerando mais energia é o cilindro mais localizado atrás, né? O verde é o do meio e o cilindro um pouca potência. Então, percebe a sacada, né? Do Bernitzer? E obviamente que eu melhorei a situação agora, né? O cilindro é o mais de trás. O 1, tá lá na proposta de projeto. Eu botei lá, o cilindro 1 é o de trás, o 2 é o do meio, o 3 é o da frente, tá?
Eu deveria ter feito ao contrário, mas tudo bem, deixa eu falar. Beleza? Agora, você precisa. Veja que a potência é positiva, né? Potência positiva, tá? Agora veja, vamos calcular o valor médio. Vamos calcular o valor médio disso aí. Naquela tabelinha da proposta do projeto, você quer o valor médio, tá? Então, para calcular o valor médio, você vai ter que calcular de cada um deles, né? De cada um deles. Será que dá para calcular tudo? Você vem aqui em Analyze, é, deixa eu ver aqui, Perform Integration. Aqui você coloca Type of Integration, você coloca Average, média, tá? Aí aqui, Average Variable, a variável que você quer calcular a média é a potência, tá? Espero que seja. É, deixa eu ver aqui. Isso. Use absolute value. Exclude blank. Ah, exclude blanked regions. Lembra que nós apagamos o transiente, tá? Do gráfico. Mas se você não clicar aqui, ó, ele vai calcular a média usando o transiente. Então você só quer calcular a média do já estabilizado. Então você tem que colocar aqui exclude blanket regions, tá? Show tabulated results, plot result as. Vamos lá, vamos perform integration. Tá. Olha só, ele já sai tudo, né? Já sai das três zonas e já calcula o total. Poxa, ó, que legal, né? Aí você aperta aqui Make Text. Ele vai gerar um textinho aqui embaixo. Você fecha aqui, arrasta esse cara aqui para cima, tá vendo? Aí esse negócio aqui tá meio estranho, né? Seria interessante a gente colocar a potência, né? Results. Tem que informar que isso é potência, né? Vou dar aqui potência. Escreve aqui potência. Potência, potência, potência. Cilindro um, potência. Potência média, né? Do cilindro. E potência média. Potência cilindro 3 e potência total, né? Potência total. Seria interessante, talvez, de repente, colocar potência média, né? Potência média, cilindro um. Ah, já tenho aí. Média, cilindro 2. Média, cilindro 3. E potência média total. Potência média total. Tá? Beleza? Aí você pode aumentar um pouquinho aqui, ó. Ele não está aumentando? Você pode aumentar aqui em algum lugar, quer ver? Ah, o tamanho da letra, ó. Dá para aumentar aqui o tamanho da letra, ó. Senão a gente não vai enxergar nada, tá bom? Beleza? Ok? Que você vai precisar dessas potências aí. Potência média do cilindro um, potência média do cilindro. Aliás, Ah, é. Você tem uma coluna para cada cilindro. Você tem uma coluna para cada cilindro. Então você vai ter que preencher a potência média do cilindro um, cilindro 2, e cilindro 3, tá? A total você nem precisa, eu acho. E aí é só exportar isso aqui, tá? File, export.
potência, potência, tá? Aí é só ir lá para conferir, vamos conferir se realmente foi gerada lá. Cadê a potência, potência, potência? Cadê? Cadê? Porra, não gerou? Ah, gerou aqui embaixo. Tá aí, tá? O que que eu peço mais? Série temporal da sustentação? Arrasta eu peço também? Série, CD? Tá, pô, sou chato, hein? Então vamos lá, vamos fazer o CL. Vou fazer o CL, tá? Vou fazer o CL aqui. Aí você desabilita esse cara aqui e bota aqui o CL, ó. Bota o CL, e aí você vem aqui e escreve cilindro um, tá? Aí você desabilita esses caras aqui e, novamente, create map. Agora nós queremos o CL e zona 2. Ele gerou lá, tá? Ele gerou cinza, né? E esse aqui, porra, mesma cor, porra. Vou botar aqui, eu não me lembro qual foi a cor do outro. Vou botar vermelho esse aqui. Vou engrossar a linha desse cara aqui. Esse cara aqui, vamos botar. Qual foi? Preto, né? Pretinho. Vamos engrossar a linha. Agora vamos criar o do cilindro 3. Create map, CL, zona 3. Ok. Aí vamos botar aqui o que é azul, né? Azul. Vamos engrossar a linha. E é só dar um view fit aqui, ó. Tá? Seu CL. E aí você tira isso aqui, né? Aí isso aqui você tira isso aqui. Será que dá para tirar isso aqui sem, pelo menos temporariamente? Acho que não, né? É, não dá para tirar. Acho que vai ter que apagar mesmo. Você apaga isso aqui. Aí tem que escrever aqui no lugar de map 9, tem que botar cilindro 2. Novamente aqui. Aqui no map 9 você coloca cilindro 2. E no map 10 aqui você coloca cilindro 3. Tá? Beleza? Ou seja, o cilindro 1, na verdade, o cilindro da frente, na verdade, o cilindro do meio, né? Que é o 2, tá tendo maior sustentação, né? É que ele está sendo afetado diretamente pela esteira turbulionar do cara da frente, entendeu? Já o cara de trás já pega a coisa meio bagunçada, né? Mas de qualquer forma, inclusive ele tem o menor CL, né? Aí para exportar isso aqui, ó, File, Export, chamar isso aqui de CL, sustentação lift, lift, tá? Beleza? Tá. Vou fazer o CD só para fixar, tá? Só para fixar. CD. Mais alguma coisa tem que calcular, cara? Só a potência média, né? Só a potência média. Ah, vamos lá, vamos desabilitar então o CL, vamos habilitar o CD. Vamos habilitar aqui também o CL. E vamos criar. Aqui nós vamos colocar cilindro 1. Cilindro 1. Podemos engrossar a linha. Vamos colocar vermelhinho. E vamos agora para o cilindro 2. Create map. Agora nós queremos o quê? O CD, né? CD, zona 2, tá? Já vou criar o outro também.
CD, zona 3. Ok. Criou os outros dois. Aqui nós vamos chamar cilindro 2. Cilindro 2. Aqui vamos botar aqui o que? Preto, né? E aqui vamos engrossar a linha. Aqui de baixo vamos botar cilindro 3. Ok. Vamos colocar aqui azul, né? E aqui engrossar a linha. O botão direito, tá? Eu aperto o botão direito do mouse, tá? Aqui no, tá vendo aqui, ó, Line Thickness, tá vendo? Line Thickness. Eu venho aqui e aperto o botão direito do mouse. Esqueci de avisar para você. Aliás, qualquer coisa que eu tento modificar aqui, para desabilitar o botão esquerdo. Agora, por exemplo, para mudar o nome, você aperta o botão direito. Para mudar para mudar a cor também, botão direito. Para mudar a espessura da linha, também botão direito, tá? O botão esquerdo somente na hora de habilitar e desabilitar, tá legal? Aí você dá um View Fit aqui, ó, tá aí. Coeficiente de arrasto. Quem é que tem maior arrasto aí? Obviamente é o cilindro 3, é o da frente, né? Olha que interessante, né? Cilindro 3. Por que será, hein? Por que que o cilindro da frente tem maior arrasto? Pelo menos o valor médio, né? Isso, por causa do vácuo, né? Por causa do vácuo. E o cilindro 1, ó, é o que tem o menor arrasto, é o que está mais atrás, tá vendo? Agora, obviamente que ele, lá na tabela, eu pedi para calcular o valor médio do CL, do CD, não, né? Eu peço para calcular o valor médio do CD, não, né? Acho que não, né? Porque eu cortei a parte do transiente. Lembra? Vale Blank de 0 a 50, eu joguei fora, tá? Só fiquei com a parte estabilizada. É, no TechPlot, no TechPlot. Aqui, ó, você vem aqui, ó, plot, Vale Blank, tá vendo? Eu cortei no 50. 50 para trás eu cortei, tá? Beleza? Hã? Não, é que eu quero a parte estabilizada, entendeu? Porque quando você passa de uma velocidade para outra, tem um transiente ali. Eu não quero transiente, eu quero a parte que ele estabilizou lá para aquela velocidade final, entendeu? E aí é só exportar, né? File, export, drag. Bota aqui drag. Drag. Aí, se quiser dar uma olhadinha lá, eu fechei, né? Será que ele está aqui? Não. Alguma dúvida, pessoal? Ok? O cilindro 2 tem maior amplitude. O valor médio, você vê que o valor médio do cilindro da frente é maior que o valor médio do meio e o de trás tem um valor menorzinho, né? Agora, por que que é amplitude? Por causa da esteira turbilionar. Porque você tem vórtices ali incidindo no segundo. A esteira turbilionar do 3 vórtices, está incidindo no segundo, entendeu? E aí, quando aqueles vórtices, o vórtice ele tem uma região de baixa pressão. Então, quando ele passa por cima, ele puxa o cilindro para cima. Quando ele passa por baixo, ele puxa para baixo. Por isso que a sustentação é maior. Agora, já no de trás, a coisa já está mais desorganizada, entendeu? Porque ele já passou, o vórtice já passou. Você combinou o vórtice do primeiro com o do meio, bagunçou a coisa, e aí lá no de trás, você vê que a amplitude não fica tão grande. Tá? Mais regular, o de trás? É, mais irregular, mais bagunçado. Tá? Senhores, alguma dúvida? Valor médio? Bom, já vocês já sabem calcular o valor médio. Eu acho que tudo bem. Então,
Tá feito, tá? Eu vou apagar isso aqui que eu vou ter que repetir a mesma coisa em hidrodinâmica. Oi, eu tenho o quê? Eu estou gravando essa aula, né? Eu tenho esperança que tenha gravado. Porque de hidro eu perdi tudo, tá? Então eu vou carregar lá no YouTube e vou colocar lá na pastinha de vídeo, tá legal? Agora deixa eu encerrar aqui a aula. Gravou, hein? Poxa,